Um ciclista quer montar um sistema de marchas usando dois discos dentados na parte traseira de sua bicicleta, chamados catracas. A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas, que ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidos conforme a indicação na figura. O ciclista já dispõe de uma catraca com 7 centímetros de diâmetro e pretende incluir uma segunda catraca, de modo que à medida em que a corrente passe por ela, a bicicleta avança 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca a cada volta completa dos pedais. O valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca em centímetro, com uma casa decimal, é o seguinte: muita informação, pode ficar até um pouco confuso. Essa questão é bem complexa. Dá para resolvê-la de formas bem rápidas assim, mas eu vou responder da forma mais completa possível, para não ficar nenhuma dúvida do que está acontecendo aqui. Porque vai ser uma série de transmissões de movimento, eu vou utilizar conceitos físicos aqui, bem mais físicos do que matemático, apesar de ser uma questão de matemática. Então é o seguinte: o que está acontecendo aqui, né, eu vou resumir o que está acontecendo para ficar mais fácil. O que está acontecendo aqui é que existe uma coroa, tá? Essa daqui é a minha coroa, que eu estou chamando de coroa B. Vai transmitir através de uma correia, essa correia aqui, o movimento dela para uma catraca A. Uma catraca, estou chamando de catraca A. Essa catraca A, ao girar, vai junto girar a roda da bicicleta. Roda da bicicleta que eu estou representando pela letra R. E uma coisa interessante de se notar é que a roda da bicicleta vai girar de tal forma que ela vai acompanhar o movimento circular dessa catraca. Tá, como assim? Como assim? Aqui embaixo eu tenho uma representação melhor do que está acontecendo. Imagina que isso daqui é a catraca. Bom? E isso daqui é a roda da bicicleta. Você consegue perceber que quando essa catraca girar um determinado ângulo alfa, a roda vai girar o mesmo ângulo alfa. Por quê? Porque elas estão conectadas no mesmo eixo de rotação. Tá? Então isso sempre vai ser verdade. Quando elas estão conectadas no mesmo eixo, elas vão varrer ângulos iguais. Tá? O que isso significa é que as velocidades angulares dela vão ser iguais. Tá? A velocidade angular, a quantidade de ângulos que uma anda é exatamente igual à quantidade de ângulos que a outra anda no mesmo tempo. Tá? É basicamente isso que está tentando dizer. E isso é a mesma coisa que acontece aqui na bicicleta. Quando essa catraca vai girar, se ela fizer uma volta completa, 360 graus, a roda da bicicleta também vai fazer 360 graus. Tá bom? E o que eu quero fazer? Eu quero trocar essa minha catraca de modo que a bicicleta ande 50% a mais. Né? É o que ele fala aqui embaixo. Tá? Ele pretende incluir uma segunda catraca de modo que, à medida em que a corrente passa por ela, a bicicleta avança 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca. Tá? Então, o que eu quero fazer é rodar esse pedal uma quantidade X de vezes, rodar essa coroa uma quantidade X de vezes, que vai transmitir esse movimento para a catraca, e eu vou trocar essa catraca de modo que a bicicleta avance 50% a mais. Então, olha só, repetindo. Eu tenho uma catraca A sendo girada por uma coroa B. Tá? Essa coroa B vai dar X voltas e vai fazer a catraca A girar uma quantidade de vezes. Depois, o que eu vou fazer vai ser trocar essa catraca para uma menor. Tá? Por que uma menor? Porque quanto menor é essa catraca em relação à coroa, mais vezes ela vai girar. Imagina uma coroa gigantesca e uma catraca minúscula. À medida que essa coroa está girando, ela não vai nem completar uma volta completa. Essa daqui já girou várias vezes uma volta completa. E isso vai fazer o quê? A bicicleta avançar bem mais rápido. É assim que você aumenta a marcha de uma bicicleta, ou de uma moto, ou de um carro. Sempre vai funcionar dessa forma. Você diminui essa, essas engrenagens
de modo com que você consiga, com a mesma rotação do motor, ou a mesma rotação dos seus pés, ali na coroa, você vai conseguir andar muito mais. Você vai conseguir ir muito mais longe, né? É isso que eu quero fazer aqui. Então, o que que eu vou fazer para resolver essa questão? Eu vou inicialmente transmitir o movimento da B para A, fazer uma transmissão de movimento aqui. Depois eu vou transmitir esse movimento da A para as rodas da bicicleta. E aí eu vou ter uma determinada equação. Faria a mesma coisa para quando a catraca for menor. E aí, no final, as equações eu vou poder igualar elas e descobrir qual vai ser o diâmetro dessa catraca menor. Então, assim, é melhor fazer isso na prática. Inicialmente, o que eu vou fazer? Vou transmitir o movimento da B para A. E o que que essas duas têm em comum? Né? Aqui embaixo vai dar para perceber melhor isso daqui. Digamos que aqui eu tenho um disco, não importa, que vai ser o meu disco 1 e que vai ser o disco 2. O disco 2 é maior, evidentemente, do que o disco 1. Só que o tamanho desses discos não vai influenciar na velocidade com que a correia está andando. Concorda comigo que a correia sempre vai ter uma velocidade constante? Essa velocidade a gente chama de velocidade escalar, ou velocidade linear, que é representada pela letra V, que é calculada como ΔS sobre ΔT. Isso aqui, todo mundo já estudou física, conhece isso daqui. Essa é a velocidade escalar, a velocidade linear. E, e é exatamente o que está acontecendo aqui. Nesses dois discos, a velocidade linear deles é igual. Apesar de que elas varram ângulos diferentes, né? É completamente oposto do que acontece nesse primeiro caso. Nesse primeiro caso, elas varrem ângulos iguais. Nesse segundo caso, isso não acontece. Elas varrem ângulos diferentes. Ou seja, a velocidade angular delas é diferente. Porém, as velocidades escalares são iguais, né? E isso pode ser contrastado pela velocidade da correia. A correia está girando na mesma velocidade em qualquer ponto, né, desse sistema. Se ela estivesse em velocidade diferente, se aqui, por exemplo, fosse mais rápido do que aqui provavelmente romperia, né? Quebraria o sistema, então não é assim que funciona. E é essa lógica que eu vou fazer para calcular aqui em cima, tá? Nesse primeiro caso, elas possuem velocidades escalares iguais, então aqui velocidade do B é igual a velocidade do A, né? Existe uma fórmula física que eu vou colocar aqui do lado, que velocidade é igual a ômega R. O que é o ômega? É a velocidade angular. Não vou escrever não. Já é bom saber aqui. Ó. Ômega é a velocidade angular, V é a velocidade escalar e R é o que? É o raio. Ok? Então vai ser essa fórmula que eu vou utilizar aqui nesse caso. Olha só. VB é igual a VA. VA é essa catraca. E VB é a velocidade dessa coroa. As velocidades delas escalares são iguais. E velocidade é o quê? Ômega B vezes o raio do B é igual a ômega A vezes o raio do A. Só que o raio do A a gente já sabe, né? Raio do A a gente já sabe. Ele deu na questão. Ele diz que inicialmente a catraca tem 7 centímetros de diâmetro. Ou seja, ela possui 3,5 centímetros de raio. Tá? Uma coisa que eu acabei de perceber aqui é que o raio da coroa vai ser irrelevante para a gente. Ele provavelmente vai acabar sendo cortado aqui, simplificado em uma outra equação mais para frente. Então, assim, para deixar isso mais fácil, eu vou deixar só VB aqui direto, tá? Não vou abrir essa segunda expressão. Eu vou deixar ela dessa forma. Então, VB é igual a velocidade angular do A vezes 3,5. Ok? Certo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou transmitir o movimento do A para o R, que é a roda da bicicleta. Nesse segundo caso, como é que é? Como é que eu tinha falado? A velocidade angular deles é igual porque eles varrem ângulos iguais em tempos iguais. Então, nesse caso, a velocidade angular do A vai ser igual à velocidade angular da roda. Ok?
A, a velocidade angular do ar, a gente já sabe. Eu vou utilizar essa fórmula aqui, que eu já achei aqui. Eu, inclusive, vou escrever ela de uma outra forma. Isso é igual a VB dividido por 3,5. Pronto. E aí eu vou só substituir aqui. VB sobre 3,5 é igual a VR. Então, o que é VR mesmo? É a velocidade dessa bicicleta. Uma outra coisa interessante aqui, se você já estudou física, você já provavelmente já viu essa expressão aqui, D igual a VT. Ela vem justamente da fórmula da velocidade, ΔS sobre ΔT, tá? Ela vem dessa fórmula aqui, e ela diz que a distância percorrida é diretamente proporcional à velocidade. Isso aqui vai nos ajudar, por quê? Porque ele me disse aqui, porque ele me disse lá embaixo que a bicicleta vai avançar 50% a mais. Esse avançar é em relação a distâncias. Mas aqui eu não vou conseguir medir distâncias, né? Eu vou conseguir medir velocidades. E aí, como eu sei que a velocidade é diretamente proporcional à, à distância, eu sei também que se a distância da bicicleta tem que aumentar 50%, a velocidade também tem que aumentar 50%. Tá, mas que velocidade é essa? Que velocidade é essa que vai ter que aumentar 50%? É justamente essa velocidade angular, que é o quanto a bicicleta tá, o quanto a roda da bicicleta está girando. Por quê? Porque existe outra relação, que é essa daqui que eu tinha mostrado, V igual a ômega R, que eu sei que a velocidade escalar é diretamente proporcional à velocidade angular. Ou seja, a velocidade angular também é diretamente proporcional à distância. E olha aí, complementando tudo. Então eu sei que se antes a bicicleta vai andar ômega R, como sua velocidade angular, no futuro ela vai ter que andar 1,5 ômega R. Da onde que surgiu esse 1,5? Quer dizer que é 1 ômega R mais 50 sobre 100, 50% de ômega R, tá? E aí isso daqui vai dar quanto? 50% é 0,5. 1 ômega R mais 0,5 é 1,5 ômega R. Então, se antes ela anda ômega R, depois ela vai ter que andar 1,5 ômega R. É bom ficar com isso aí na cabeça, tá? Então vamos lá, as duas fórmulas já estão prontas. Eu vou fazer a mesma coisa agora aqui embaixo. Mesma coisa, aqui as velocidades dessas duas velocidades angulares são iguais, então VB é igual a Vn, N de nova catraca, tá? VB vai ser igual a ômega N vezes raio N. E olha só, o raio N é o raio da nova catraca. É justamente o que ele quer saber. No caso aqui, ele quer saber o diâmetro da nova catraca. Então, eu já vou fazer essa conversão. A gente sabe que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, raio é igual a diâmetro sobre 2. Então, aqui em raio da nova catraca, eu vou transformar em diâmetro da nova catraca sobre 2. Tá bom? Certo. Agora eu vou isolar esse Wn aqui. Ômega n é igual a Vb dividido por dn vezes 2. Só deixar elas um pouco mais distantes. Pronto, temos aí outra equação. Vamos fazer agora a mesma coisa que eu tinha feito lá em cima, aqui e agora. Eu vou transmitir o movimento dessa catraca pequena para a roda grande. Tá? Elas vão ter a mesma velocidade angular, lembra? Então, a velocidade angular do n vai ser igual à velocidade angular do r. Só que não é mais velocidade angular do r. Lembra que agora a gente vai ter que andar bem mais? Então, 1,5 ômega r, que é a velocidade de agora, a nossa nova velocidade. Um instante. Pronto.
Certo, ele já me deu o ômega n, eu já vou só substituir isso daqui ali. VB vezes 2 dividido por diâmetro de n é igual a 1,5 WR. O que eu vou fazer agora é pegar esse valor aqui e colocar lá embaixo. Então, VB vezes 2 dividido por dN é igual a 1,5. WR equivale a VB sobre 3,5. VB sobre 3,5. E como eu quero saber o diâmetro, eu vou isolar esse diâmetro. Como que eu vou fazer? Eu vou inverter todas essas equações. Então, dN sobre VB vezes 2 é igual a 3,5 dividido para 1,5 VB. Só invertir, tá? VB aparece dos dois lados, eu vou cortar. Esse 2 eu vou multiplicar lá em cima. O diâmetro da nova catraca vai ser igual a 2 vezes 3,5 dividido por 1,5. Agora, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar por 2. Eu vou multiplicar por 2 aqui em cima e embaixo, para facilitar minha vida. Lembrando que se eu multiplico alguma coisa, por exemplo, se eu multiplicar por 5 sobre 5, é a mesma coisa que multiplicar por 1, porque 5 dividido para 5 é 1. Então, se eu estou multiplicando isso daqui por 2 dividido para 2, eu estou multiplicando para 1, eu não estou alterando o resultado. Então, isso aqui eu posso fazer o quanto eu quiser. Tá? Eu só vou multiplicar para 2 para facilitar essa fração. Isso vai ficar dn é igual a 2 vezes 7 dividido para 3. Tá? Porque 3,5 vezes 2 vai dar 7 e 1,5 vezes 2 vai dar 3. Essa fração é exatamente igual a essa, em termos de resultado. Quando eu dividir 3,5 por 1,5, eu vou ter exatamente o mesmo resultado que eu tiver dividindo 7 por 3. Tá bom? 2 vezes 7 vai dar 14. E agora 14 sobre 3, eu nem preciso fazer esse cálculo, né? Porque eu sei. Eu sei que 12 sobre 3 vai ser igual a 4. E eu sei que 15 sobre 3 vai ser igual a 5. 14 sobre 3 é um número entre 4 e 5. Qual a única resposta que eu tenho aqui que está entre 4 e 5? Alternativa C. E essa daí é a alternativa correta.